Homens de Cristo, defensores da família, da moral e dos bons costumes. Mentira! Parece até aquela dança, né, na época de São João, as quadrilhas de festa junina. Quadrilha, é quadrilha mesmo. Mentira! Quadrilha, quadrilha no Ministério da Educação. O governo Bolsonaro foi exposto nesta semana que passou com a prisão pela Polícia Federal de Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, muito ligado à família Bolsonaro, especialmente à primeira-dama Michele Bolsonaro. Ele estaria envolvido num esquema de corrupção dentro do Ministério para desvio de recursos intermediados por pastores evangélicos. Em março deste ano, o Milton Ribeiro tinha caído numa gravação, uma reunião com pastores, né, fazendo tráfico de influência, dizendo, não, eu vou liberar dinheiro para esse aqui, ó, e vou liberar porque foi o presidente que pediu. Tem gravação sobre isso, hein? Vamos acompanhar? A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arilton, e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta, ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Essa gravação é de alguns meses atrás, mas agora houve a prisão realmente. Milton Ribeiro preso e também os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Bom, na época em que a gravação tinha saído, em que o ministro foi até depois demitido, né? Em março, abril, Bolsonaro chegou a dizer que botava a cara no fogo, não era nem a mão, eu ponho a cara no fogo pelo Milton Ribeiro. Depois da prisão, essa fala do Bolsonaro foi relembrada e uma centena de memes circulou pela internet para escancarar a hipocrisia do governo Bolsonaro. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton. A minha cara no fogo pelo Milton, pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Minha cara toda no fogo pelo Milton. Uma avaliação em Brasília, dentro da campanha bolsonarista, é de que esse caso foi um desastre. Um desastre porque pegou o núcleo do discurso de Bolsonaro. Ele costuma dizer, o meu governo tem defeitos e tal, mas pelo menos ninguém rouba, não tem corrupção. Está até dizendo isso nessa campanha prévia aí de televisão, no horário político do partido dele. E todo mundo sabe que os esquemas são variados, é a família da rachadinha, compraram casa, compraram até mansão em Brasília sem ter origem para o dinheiro. Então tem muito esquema rolando. No caso das vacinas, isso ficou muito claro também na CPI, mas agora pegou alguém que é muito próximo. Era alguém que conversava com a primeira-dama todas as semanas. E o próprio Bolsonaro tinha essa ligação tão estreita. Então atinge em cheio o discurso de que não tem corrupção no governo e atinge também o núcleo de apoio mais forte a Bolsonaro, que é o grupo evangélico. Como é que ficam os evangélicos sérios, decentes, que ainda acreditavam no Bolsonaro? A gente não consegue entender, mas tem gente que acredita de boa fé. A hora que olham assim para esses pastores presos pela Polícia Federal, e o próprio ministro não era evangélico, mas era de uma igreja presbiteriana, protestante também. Então, foi um ataque muito duro ao Bolsonaro. É verdade que ele conseguiu reagir e logo no dia seguinte, a Polícia Federal conseguiu evitar que o ministro, a direção da polícia, que o ministro Milton Ribeiro fosse transferido de São Paulo para Brasília, porque a investigação acontece em Brasília. Ele foi preso em Santos, no litoral paulista. E a ordem era transferir para Brasília. A superintendência em São Paulo conseguiu travar, segurou o Milton Ribeiro em São Paulo e aí teve tempo, os advogados tiveram tempo de conseguir cassar a ordem de prisão e um desembargador, que dizem é ligado também ao governo, quer se mostrar útil ao governo, mandou suspender a prisão. Então,
Em menos de 24 horas aí eles conseguiram dar o contra-ataque, mas a investigação continua. Tem quebra de sigilo do Milton Ribeiro, da família dele, dos pastores, tem pedido de CPI no Senado Federal, já com as assinaturas colhidas, e tem vários indícios de que é um esquema realmente que envolve, além de favorecimento a pastores e igrejas, pode envolver inclusive benefício pessoal ao Milton Ribeiro. Foi encontrado um valor depositado por um desses pastores na conta da mulher de Milton Ribeiro, R$60 mil. Ele disse que era para comprar um carro. Coincidência, né? Estava negociando o carro justamente com esses pastores que circulavam ali pelo ministério e pelo palácio. Eles foram vistos dezenas de vezes dentro do Palácio do Planalto. Bom, o Bolsonaro já vinha numa fase difícil de popularidade, a morte terrível de Genivaldo em Sergipe, depois os assassinatos de Dom Phillips e Bruno Pereira na Amazônia, algumas lideranças de centro, de direita, que estavam com o Bolsonaro, querendo se desvencilhar do Bolsonaro porque ele está com uma imagem complicada. Até mesmo o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, aliado de Bolsonaro, foi na semana passada no aniversário de um deputado do PT. O Arthur Lira começando a, vou fazer minhas pontes com a turma do PT, porque se o Lula ganhar, eu tenho com quem conversar. Então, Datafolha, primeiro turno. Lula, 47%, Bolsonaro, 28%, Ciro, 8%, Janones, 2%, e aí alguns outros com 1%, inclusive a Simone Tebet, com apoio do PSDB, do MDB, que não sai de 1%. Esse resultado significa que Lula tem 47% e todos os outros somados têm 41%. Ou seja, o Lula tem mais do que a soma dos adversários, ganharia em primeiro turno. Mas se tiver segundo turno, é uma surra também. O Lula, 57%, Bolsonaro, 34%. Bolsonaro tem uma rejeição altíssima, 55% dizem que não votariam em Bolsonaro de jeito nenhum, contra 35% que não votariam em Lula. É um recorte que mostra a força do ex-presidente Lula. A pesquisa mostra esse favoritismo, mas indica também uma resiliência de Bolsonaro, né? Depois de todos os escândalos, preço de gasolina, os assassinatos na Amazônia, denúncias e tudo isso, o Bolsonaro mantém esse núcleo duro aí entre 28% e 32%, que permite a ele ir ao segundo turno, se houver, e ser a principal força disputando com Lula. Então, alguns fatos também reforçam a impressão de que existe um núcleo bolsonarista, um núcleo de direita muito forte na sociedade brasileira. Não é só o Bolsonaro. Existe uma cultura conservadora de direita. Olha este caso da juíza em Santa Catarina. Uma menina de 11 anos foi estuprada, engravidou e vai à audiência. E o que a juíza faz? Tenta convencer a menina a não fazer o aborto. E no Brasil é legalmente permitido o aborto num caso desses. Uma menina de 11 anos. A juíza, enfim, o registro da audiência é lamentável. A juíza tenta convencer a menina, talvez por razões ideológicas, né, contra o aborto, mas nesse caso a saúde, a vida de uma criança de 11 anos. E outro fato também horrível, lamentável, um procurador do município de Registro, no interior de São Paulo, agrediu a colega, que era chefe dele, talvez um desses machões que não aguentam ser chefiados por mulher, e bateu muito nela. Foi preso. Ele foi preso e a juíza acabou derrotada em Santa Catarina também, porque no final a justiça autorizou, né, a instância superior autorizou o aborto. Então, são demonstrações de que o bolsonarismo não é só eleitoral, não é só na política, está aí na sociedade e tem que ser derrotado nas urnas em outubro e também derrotado no debate para a gente superar esse momento de trevas vivido pelo Brasil.